Olá a todos, bem-vindos a mais um A Pensar Em. Neste vídeo nós vamos mostrar como utilizar as fórmulas do Excel de uma forma simples e rápida, de preferência em menos de 5 minutos, e sem sequer usar o computador. Então, sigam-me aqui nesta folha de papel. Ok, vamos lá. Então aqui nesta folha de papel eu tenho uma tabela já preparada com produtos, preços, quantidades e subtotais, sem IVA e com IVA. O objetivo é nós preenchermos cada uma destas células com o valor correto. Então, portanto, isto aqui é uma representação do que é o Excel e eu vou escrever à mão o que falta. Portanto, as fórmulas. Então, pegando aqui na primeira. Então, o produto de caderno custa 3€ e a quantidade é 8. Então, o subtotal seria o preço vezes a quantidade. Então é isso que eu faço. Uma fórmula começa sempre com 1 igual. E depois é só dizer o endereço da célula. O endereço é formado com uma coluna, que é uma letra, com uma linha, que é um número. Como a batalha naval. Então, neste caso, é o B2 vezes, no Excel, o vezes é um asterisco. Então, C2. Então, se estivéssemos no computador e carregássemos no Enter, ia aparecer aqui o valor correto. Agora, só para praticar, este aqui seria a mesma coisa, só que seria B3 vezes C3. Portanto, depois no Excel nós tínhamos uma forma automática de ir preenchendo isto tudo até cá abaixo e aqui ficaria igual a B6 vezes C6. Mesmo que não esteja aqui nada escrito, esta célula pode estar preparada para fazer o cálculo automático destas duas células. Então agora chega a altura de preencher o subtotal com IVA. Aqui é aquela parte em que nós temos que dizer ao Excel que conta é que ele tem de fazer. Então, neste caso, vamos fazer a fórmula e a fórmula começa sempre com, como eu disse, com igual. Então, agora vamos usar o resultado que temos aqui desta, que é a célula D2. Então, o subtotal é igual a D2, agora, mais D2 novamente, vezes o valor do IVA. Que neste caso temos aqui o IVA já escrito, então posso dizer que é o G2. G2. Então, D2 mais D2 vezes G2 dá o valor total. Portanto, se não sabem como é que eu cheguei a esta fórmula, aí o problema não tem a ver com o Excel, tem a ver com a matemática, tal como eu disse num dos meus vídeos dos mitos. Então, aqui seria a mesma coisa. Aqui seria o D3 mais D3 vezes G, neste caso, continuava a ser o G2. E, portanto, até aqui abaixo, volto a repetir, no Excel nós não íamos precisar de fazer isto manualmente, linha a linha. Nós íamos arranjar uma forma automática de fazer isto. E aqui o total, eu podia usar uma função, que é soma, ou então usar a fórmula. Como neste vídeo estamos a usar fórmulas, eu vou pôr aqui a fórmula. Então a fórmula do total é este, mais este, mais este, mais este, mais este. Ou seja, E2 mais E3 mais E4 mais E5 mais, não me cabe, E6, Enter, e ia ficar aqui o resultado. Uma coisa em relação à utilização do Excel e que normalmente faz suscitar muitas dúvidas é porque é que de vez em quando nas células, nas fórmulas, aparece um cifrão. Então, neste caso, G, cifrão 2. Isto aqui é útil para quando nós queremos fazer o tal preenchimento automático. Este G2 com o cifrão antes do 2 significa que este 2 não vai mexer. O 2 continua a ser sempre um 2. Enquanto que o que era D2, na linha de baixo passa a ser D3 e por aí adiante. O G2 nós não queremos que ele seja automaticamente substituído por o que está aqui, que é 0. Se eu fizesse isto, dava sempre D3 mais 0, por exemplo. E é para isso que serve o cifrão. Neste caso, o cifrão é mais fácil de perceber se estivermos mesmo a usar o Excel, mas se já estão habituados com fórmulas, provavelmente é fácil perceberem então agora qual é a utilidade do cifrão. Por vezes aparecem dois cifrões, um antes da letra, um antes do número. E isto porquê? Porque da mesma forma que eu posso bloquear uma célula para ela não se deslocar para baixo, se por acaso eu precisasse de
estender esta fórmula para a direita, ele não me ia mexer na coluna G para a próxima, que seria H. Mas isso é um caso que não acontece com tanta frequência. Normalmente nós precisamos de bloquear um deles, ou a linha ou a coluna. Neste caso em particular, o que nós queríamos para fazer o preenchimento automático, e aqui quando eu estou a falar de preenchimento automático eu já parto do princípio que sabem o que é isso. Então, o preenchimento automático só seria possível fazer se tivéssemos o tal cifrão. Portanto, basicamente, aquilo que eu expliquei só até chegar a este resultado é o suficiente para vocês conseguirem fazer a grande maioria de tudo o que necessitam fazer de Excel em termos de fórmulas. Tudo o resto é uma questão de sabermos explicar ao Excel que conta é que precisamos de fazer. Bom, então espero que tenha sido útil. Até ao próximo vídeo.